Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e está começando mais um comentário nosso diariamente na Revolução Industrial Brasileira sobre os problemas que nos afetam a todos aqui no Brasil em função dessa pressão enorme que existe na economia nacional por uma especialização em algo que não gerará, porque não tem como gerar, oportunidades para as grandes maiorias do povo, da população. Eu tenho pensado muito sobre o propósito, sabe, de fazer a Revolução Industrial Brasileira. O projeto chegou há 2 anos em agosto, esse agosto agora, e nós, no fundo, estamos falando de uma coisa que eu acho que diz respeito a todos, porque afinal de contas, a grande pergunta é, afinal, por que trabalhamos? Né? Por que saímos de casa? Por que nos especializamos em alguma profissão? Por que sonhamos adquirir o direito de exercer uma determinada profissão? Por que nos dedicamos a estudar determinada coisa? Porque nós temos a necessidade de construir um futuro, afinal. Construir um futuro. Ninguém está na vida a passeio. Tirando, claro, pessoas que podem estar na vida a passeio, mas a maioria das pessoas não está na vida a passeio. Está na vida para construir uma vida. E, infelizmente, avolumam-se os casos de pessoas e mais pessoas e mais pessoas, populações inteiras, que estão se tornando privadas estão sendo privadas de construir futuro. Isso que está acontecendo nas cidades exportadoras do agronegócio, que é o que eu vou comentar a partir de agora, é uma grande ilustração disso que está acontecendo. Todo mundo sabe que o Brasil está adotando um caminho politicamente definido de especialização em atividades agropecuárias e minerais. Isso a gente sempre comenta aqui, falamos muitas vezes, sempre denunciamos isso como algo perigoso, um caminho de uma opção ruim para um país com essa dimensão geográfica, com uma sociedade tão diversificada, tão complexa como é a do Brasil, com desigualdades sociais tremendas. Isso está desurbanizando o Brasil, transformando as cidades brasileiras em grandes periferias e não em grandes centros urbanos, além, claro, do problema da falta mesma de oportunidades de trabalho. E aí você, em geral, é contra-argumentado. Você tem que ouvir coisas como, por exemplo, alguém chega e diz assim, não, mas nos lugares onde tem a economia agropecuária, a coisa fica uma maravilha, o desenvolvimento acontece. As pessoas dizem isso, aqueles que contra-argumentam nossos argumentos a favor da diversificação e, portanto, a industrialização do Brasil, dizem isso, que no agronegócio tudo em volta dele é uma maravilha sempre. Por exemplo, a mineração, idem. Pois bem, não é o que acontece. Aí aqui nós estamos, estou me referenciando aqui numa matéria que saiu no Valor Econômico hoje, falando sobre, na verdade, como os índices sociais vão numa mão diferente dos índices econômicos dos maiores municípios exportadores do agro e da mineração no Brasil. O que atinge, inclusive, aqueles municípios, principalmente ali no litoral do Sudeste, que são os petromunicípios, exportadores de petróleo, que ganham royalties dos petróleos, da exportação, etc. Muito bem. Aqui a matéria traz uma porção de dados a respeito de volumes de exportação que, por causa do preço alto das commodities atualmente, estão todos muito elevados. Os municípios exportadores do agro e da mineração têm recebido muito recurso, tá? Porque, logicamente, a exportação gera para o município não apenas a arrecadação, como também royalties. Tá? O royalties da mineração, por exemplo, tem um nome aí, a Comissão de Financiamento pela Atividade de Extração Mineral, alguma coisa assim, que é o CEFEM. E aí, cara, o que acontece é o seguinte, assim, os municípios brasileiros não estão aproveitando desses recursos para melhorar os índices sociais. E a razão disso começou a acontecer aqui agora. Começou a aparecer a razão. Um pesquisador do IPEA chamado Danilo Severian, que é pesquisador associado lá do IPEA, disse assim, olha, a respeito dos últimos dados positivos. Houve um crescimento muito importante nos anos 2000 no preço de todas as commodities. Isso se referenciando àquele primeiro grande ciclo de commodities no início do século, que fez aquele boom econômico no Brasil. Mas o que ficou de fato para os municípios produtores, do ponto de vista regional, foi mais euforia. Tá? E aí a matéria segue explicando que, claro, aquilo que nós sempre falamos, um problema generalizado entre os municípios exportadores do agronegócio é que eles costumam dispor de mecanismos precários para reverter os ganhos com o comércio externo em melhorias locais. Por isso, diz o pesquisador,
é importante uma política nacional de desenvolvimento regional. Segundo ele, aí tem aspas aqui, o Executivo Federal é que tem as capacidades organizativas para elaborar planos e amarrar interesses regionais na busca de um arranjo produtivo que seja mais diversificado. E aí tem outras menções aqui na reportagem muito úteis, muito didáticas, né, para a nossa pedagogia do desenvolvimento, que diz o seguinte, aqui fala o prefeito de Sorriso, no Mato Grosso, que diz assim, em momentos de vacas gordas tudo é maravilhoso, hoje os valores estão muito bons, mas já tivemos crises terríveis, tá? Segundo ele, a arrecadação da cidade, que foi de 113 milhões em 2009, chegou a 407 milhões em 2020 e deve ir a 450 milhões esse ano. Quase 60 vão para 2 secretarias, Educação e Saúde, sobram 40% para infraestrutura, transporte, segurança, cultura e esporte. Administrativamente requer muita energia. E aí o que acontece com os municípios, aí vai sendo citado aqui, eu vou deixar o link aberto, é que os ganhos auferidos com a exportação do agronegócio não se revertem em condições de manutenção e reprodução dessa riqueza no longo prazo. Porque a economia desses municípios está concentrada numa atividade que tem poucos encadeamentos produtivos. E é uma atividade concentrada em poucas empresas, que são as fazendas. E no máximo, as traders, que são as comerciantes internacionais que fecham os contratos de exportação. Tirando isso, os distribuidores de maquinário, de químicas, né, esse tipo de coisa, eles não se localizam município a município. Eles se localizam em grandes centros, né, das regiões agrícolas e dali operam as grandes regiões. Não é verdade, portanto, que a presença de um distribuidor de equipamento ou de um distribuidor de químicos seja suficiente para fazer daquela região uma região toda ela próspera apenas pelo fato de que tem ali uma sede de um distribuidor de uma grande fabricante internacional. Isso tudo vai mostrando o seguinte, que de fato a concentração produtiva dessas regiões é muito alta em atividades que encadeiam muito pouco. E o resultado disso são índices de desenvolvimento humano realmente abaixo da média, como também está aqui na reportagem. Então as faixas de desenvolvimento humano ficam aquém daquilo que se esperaria de lugares que têm grandes rendas, tanto de atividade econômica, exportadora de grãos e minérios, como também de arrecadação, não é? Então, a pouca diversificação acaba sendo a marca, né, desses lugares. Tá? E aí, quer dizer, os prefeitos dos locais, por exemplo, aqui a prefeita de Canaã dos Carajás, ela já afirma que fica no estado, se não me engano, do Pará, né? Carajás é Pará. Já afirma que tem ciência das peculiaridades e riscos da matriz econômica do seu município, que é todo ele, claro, minerador, na região de Carajás. E além do fato de que, né, o ciclo minerador tem data de validade. A mineração acaba a partir do momento em que a mina se esgota. E aí, Canaã dos Carajás tenta, de alguma maneira, diversificar a atividade econômica, mas é muito difícil fazer isso sozinho. O município não chega a ter esse poder. Por quê? Afinal de contas, os atores econômicos lá estão interessados em aprofundar a estrutura produtiva concentrada, especializada na atividade primária. Eles não estão interessados em diversificá-la. O prefeito pode ter essa vontade, mas as estruturas produtivas locais não. E aí, naturalmente, sem a intervenção de um plano regional de desenvolvimento para aquele lugar, nada acontecerá. E Canaã dos Carajás ficará cada vez mais dependente da extração mineral e, portanto, né, vendo-se às voltas com um problema que é ruim de ter, porque você acaba recebendo uma grande quantidade de royalties, uma grande quantidade de arrecadação, quando você tem uma alta de ciclo de commodities. Por impossibilidade de ter uma estrutura produtiva diversificada, você acaba não tendo muito o que fazer com esse dinheiro. Você aplica na roda da máquina pública e ele vai sendo gasto, simplesmente. Ele não vira investimento produtivo, né, que possa desenvolver o município, diversificar a sua economia. Quando o ciclo de commodities cai, como acontece sempre no comércio internacional, os preços caem, ou o dólar no Brasil se desvaloriza e o real valoriza, o que acontece é que então a receita desses municípios vai cair e a receita das empresas exportadoras vai cair. Então, por falta de diversificação produtiva, acontece o que disse o prefeito de Sorriso: entramos numa grande crise. Então veja,
O caso serve para ilustrar muito bem o que a nossa pedagogia do desenvolvimento, que nós fazemos aqui com muito afinco na Revolução Industrial Brasileira, tenta explicar para a sociedade brasileira, que não dá mais para o Brasil apostar em caminhos únicos. Ou o Brasil estabelece de uma vez metas realizáveis, planos inteligentes, que não precisam reproduzir erros do passado, para uma diversificação inteligente da sua matriz produtiva, cujo grau de domínio de tecnologias e técnicas comerciais, profissionais, industriais, de todo tipo, seja maior do que aquilo que tem hoje, né? Ou isso acontece, ou de fato o ralo aberto embaixo da sociedade brasileira, que lhe impede hoje de construir futuro de longo prazo, que afinal de contas é aquilo que te faz acordar de manhã e ir trabalhar, que te faz adquirir um diploma, que te faz ter uma especialização profissional, etc, 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 que te faz tentar desenhar um plano de vida, né? Isso tudo vai acabar dando com os burros na água, por absoluta falta de encaixe mesmo, né? Aqueles necessários acoplamentos que você precisa ter na sociedade para você se inserir e conseguir ali dentro, né, construir os seus próprios encadeamentos pessoais, né, profissionais, em vidas urbanas no meio do campo, ou não, enfim. Mas que só acontece se houver uma economia diversificada o bastante para isso, e uma economia de 210 milhões de pessoas precisa ser muito diversificada, ainda mais num território como esse, né? Ou essas coisas existem e voltam a ser estimuladas, ou de fato a sociedade brasileira vai ficar jogada numa disjuntiva como essa dos municípios exportadores do agronegócio, que não é nada favorável, só nos vai trazer realmente mais restrição de futuro ao invés de ampliação de perspectivas de futuro. No fundo é isso que está em jogo. Não se trata de comprovar quem está certo e quem está errado, se você ganha ou perde o debate, ou se você, sei lá, tem ou não tem a melhor planilha, o melhor gráfico e você ganhou a tese. Tudo isso é frivolidade. Tudo isso são vaidades acadêmicas que ficam aí rodando pela internet. Não, o papo aqui é outro. O papo aqui é o seguinte, o Brasil está ampliando as perspectivas dos seus cidadãos, principalmente dos seus jovens, ou está restringindo as perspectivas? Para mim está muito claro que está restringindo. E quando eu falo que precisamos de uma nova industrialização brasileira, é para abrir perspectivas. E é claro, eu estou super aberto a debater como fazer isso. O projeto Revolução Industrial Brasileira é para debater como fazer isso. Agora, nós estamos presos numa discussão de se devemos ou não devemos fazer isso. E aí fica insano. Fica insano, porque você se demonstra absolutamente insensível às necessidades de concidadãos que estão aí jogados em vidas, sabe, da satisfação da necessidade diária na melhor das hipóteses. Isso é muito pouco para uma sociedade que tem o acúmulo que tem a sociedade brasileira. Nós somos muito melhores do que isso. Muito melhores do que isso. E, portanto, merecemos coisa muito melhor do que isso. É claro, merecemos sim. Então, ó, a pedagogia do desenvolvimento da Revolução Industrial Brasileira é para isso. Para fazer esse comentário, para tentar elucidar esses pontos, né? E abrir perspectivas para o país. Beleza? Eu fico por aqui agradecendo mais uma vez pela sua audiência, compartilhe o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente agradece qualquer apoio que você possa dar, ok? Tem aí os serviços da RIB, eu vou deixar embaixo alguns links aqui na descrição para você que não conhece também vir a conhecer. Te convido a se inscrever nos nossos cursos, na nossa mentoria, né, e conhecer um pouco mais do nosso projeto. Um abraço, até a próxima.